Vamos lá, então. Começamos o grande debate de hoje. Quem começa é você, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a primeira grande notícia do dia, que foi a troca no Ministério da Saúde. Eu escutei de um amigo meu uma frase muito interessante. O que o Bolsonaro fez hoje? Ele trocou o motorista de uma ambulância, com essa ambulância em andamento, só que tinha um paciente morrendo na maca. Basicamente, é isso. O novo ministro, que é um médico bastante respeitado, conversei com várias pessoas aqui em São Paulo que o conhecem pessoalmente, é um médico bastante respeitado, não tem nenhuma experiência em gestão pública, o que é absolutamente normal e acontece. E normalmente, quando se assume um cargo público desse, leva-se um tempo até se adaptar. No momento de uma pandemia, minutos são dias e dias são vidas. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder vidas. Então, foi uma decisão equivocada do presidente nesse momento. E eu digo mais, o presidente, que é um militar, no momento de uma guerra, ele cometeu um gravíssimo erro estratégico. Com relação às brigas agora recentes, demonstradas com exclusividade pela CNN entre o presidente e Rodrigo Maia. Na verdade, eu entendo isso muito menos como uma briga e, na verdade, quase como um discurso no espelho. O presidente Bolsonaro chamou Rodrigo Maia para a briga, Rodrigo Maia inteligentemente não entrou, mas o comentário que eu gostaria de fazer para passar a bola para o Caio é o seguinte: no início dessa pandemia, o secretário-geral da ONU e o Papa fizeram um pedido para que houvesse um cessar-fogo em uma série de guerras que acontecem ao longo do mundo. Esse pedido foi aceito. Há notícias de que na Colômbia, no Iêmen e na Síria houve o cessar-fogo de uma série de guerras e guerrilhas nesses países. Será que neste momento em que nós estamos sim travando uma guerra contra uma pandemia, não é possível que a gente cesse as diferenças políticas, ideológicas e a gente levante uma bandeira branca para toda e qualquer disputa e tenha um foco nesse momento, e exclusivamente um foco: vencer essa pandemia? Não é pedir demais. Caio, por favor, as suas primeiras considerações. Bom, então eu vou aproveitar o ensejo aqui e, assim como o doutor Augusto, falar um pouquinho primeiro sobre a troca do ministro, né? No meu entendimento, ganha a área técnica, por assim dizer, né, da saúde, e ganha o Brasil também. Né? Afinal de contas, a gente sabe, vendo até a entrevista do Rodrigo Maia, falando que a população brasileira está assustada com a saída do Mandetta, é importante lembrar que o Mandetta era mais político do que médico. Né? Ele era um deputado aí indicado pelo Centrão, ele foi indicado por bancada parlamentar, né? E apesar de ter sido aí incensado pela imprensa nos últimos tempos, ele, no frigir dos ovos, era um ortopedista. Né? Então, eu acho engraçado, às vezes a gente fica aqui gastando um tempo descreditando fontes, esse tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, fica incensando aí pessoas que são menos qualificadas tecnicamente do que aquelas que a gente está atacando. Então, o ponto para mim é o seguinte: o quadro novo, né, o ministro Nelson Teich, ele, apesar de não ter especialização em gestão pública, como bem colocou, ele é um oncologista, ele é bem sucedido como consultor de gestão de saúde, especialmente em inovação tecnológica, que é uma coisa fundamental. E ele já veio, lá no seu primeiro pronunciamento, com um discurso extremamente racional, né, e muito equilibrado. Então, ele é um especialista que vai além da sua área de atuação e não tem, vamos dizer assim, uma visão binária das coisas. Ele falou na importância da gente não dissociar economia de saúde. Ele falou sobre índices, né, econômicos que impactam diretamente na vida das pessoas. Ele falou não só em qualidade de vida, mas ele falou também, doutor, em expectativa de vida. Isso é muito importante, porque isso é uma forma leve de falar que empobrecer também mata. Né? Então, eu achei como primeiro pronunciamento, eu achei muito pertinentes as observações. Ele deu aí uma série de exemplos na área dele, na oncologia, o que acontece quando há uma recessão econômica, então uma perda de arrecadação tributária e uma dificuldade do poder público em investir no sistema público de saúde. Né? Ele falou na área dele da crise de diagnósticos. Né? Então, menos verbas significam menos diagnósticos de câncer, por exemplo. Ele trouxe esse dado que é dentro da área dele e que coaduna com estudos que eu já trouxe aqui para o espectador da CNN sobre a revista Lancet, né? Mostrando que na última recessão econômica nos países da OCDE houve um pico durante 2 anos de 260 mil casos
né, de óbitos por câncer. Então, eu acho que, também pegando carona no que falou o presidente Bolsonaro no momento, vamos dizer assim, menos dramático aí da sua entrevista exclusiva à CNN, a gente tem agora um ministro que sopesa um pouco diferentes campos da ciência numa questão complexa que é o combate à pandemia e que tem uma natureza multidisciplinar, como a gente vem reiteradamente colocando aqui. Sim, debatedores. Vamos entrar, então, no assunto exclusivo da CNN Brasil hoje. Na verdade, é uma consequência, mas, enfim, por própria decisão ali do presidente Jair Bolsonaro, ele optou por levar a entrevista para outro direcionamento, não necessariamente a saída de Mandetta e a entrada de Taixe, e sim em relação ao embate ali que ele travou ao vivo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro, eu vou colocar apenas uma frase, são muitas que eu poderia colocar, o nosso telespectador já conferiu grande parte delas, mas o presidente Bolsonaro diz que Rodrigo Maia conduz o Brasil ao caos. Augusto. Não, quem conduz o Brasil ao caos nesse momento é o presidente Bolsonaro. Isso está evidentemente claro. Trocando o comandante do Exército no meio da guerra, que é a única analogia que eu consigo, e ele é um militar, acho que ele vai entender isso, é a única analogia que eu posso fazer com essa troca do Ministério, com relação à briga dele com o Rodrigo Maia. Vamos voltar a falar. Há, obviamente, um pano de fundo e essa disputa, que não é o momento de se ter essa disputa, entre governos estaduais e municípios por mais dinheiro. Eu já disse aqui inúmeras vezes, agora qualquer tipo de medida, principalmente medidas que envolvam dinheiro, elas têm que ser medidas emergenciais. Não é o momento de estados e municípios quebrados tentarem obter algum tipo de vantagem. Mas é óbvio que a disputa política, ela existe. Então, essa briga é natural, mas ela não pode, em momento nenhum, suplantar, ser mais importante do que a principal guerra que nós temos agora, que é contra a pandemia. Então, que haja uma movimentação nos bastidores do Congresso, que haja votações em andamento, isso é plenamente normal, é da democracia. A democracia também e o Congresso não pode parar em razão da pandemia. Votações precisam continuar acontecendo. Mas, primeiro, prioridade para aquilo que tem que ser prioridade, que neste momento é dinheiro para os mais vulneráveis, dinheiro para a micro e pequena empresa e dinheiro para a saúde, na ordem, obviamente, da sua importância, e não questões que muitas vezes são completamente levadas para um tempo além do momento que a gente está aqui. Então, eu acho extremamente perigosa, extremamente irresponsável, não encontro outra palavra, é uma palavra dura, mas eu não vejo outra palavra, a postura do presidente da República, numa entrevista, chamar para a briga, e é isso que ele fez, o Rodrigo Maia neste momento. Por sorte, e vou dizer por sorte, porque o Rodrigo Maia realmente é um político habilidoso, ele não caiu nessa e conseguiu fazer o quê? Na verdade, deixar o presidente numa situação mais isolada ainda. O que eu volto a dizer, já disse várias vezes isso, não é o momento, inclusive, de se deixar o presidente isolado, porque pessoas isoladas tendem a ter medidas drásticas. Hoje o presidente, no seu pronunciamento, por exemplo, na hora da troca de ministros, chegou a falar em estado de sítio. Para que usar essa palavra nesse momento? Então me preocupa muito essa briga, porque me preocupa também o isolamento cada vez maior do presidente Bolsonaro, no momento em que nós precisamos, inclusive do presidente Bolsonaro. Ele tem uma liderança no país, sim, ele tem uma série, milhões de eleitores que acreditam nele. Nós precisamos, inclusive, da liderança dele nesse momento. Caio, por favor. Bom, a fala do presidente Bolsonaro nesse trecho específico sobre o estado de sítio foi justamente no sentido de que o Brasil não se encontra nessa condição, que é a única que poderia, vamos dizer assim, dar uma autorização para as autoridades públicas avançarem em direitos e garantias fundamentais e em liberdades individuais. Ele se colocou, na verdade, de forma diametralmente oposta a isso, é preciso fazer esse esclarecimento. Eu, vendo a entrevista, foi uma longa entrevista exclusiva, né, do presidente para a CNN, você vê que ele começa bem mais sereno e conforme a entrevista vai avançando, ele vai subindo o tom. Não, a gente tem que dar o benefício da dúvida, não dá para saber se isso foi intencional, muita gente falando que isso foi uma cortina de fumaça, embora eu ache impossível minimizar, né, a troca de um cargo tão importante num contexto tão atípico como é esse, mas assim, a indignação do presidente, ela parece genuína e ela é fundamentada, porque ele disse o seguinte, olha, o presidente da Câmara, ele está se arvorando em direitos inexistentes
e está violando a separação dos poderes. Ele está agindo como se ele fosse o tutor do Poder Executivo, né? E a gente já sabe aí das intenções do Rodrigo Maia de fazer um parlamentarismo branco, na qual ele é o primeiro-ministro imaginário do Brasil. Né? Então, nesse sentido, as últimas ações dele realmente coadunam com essa visão que o presidente da República parece ter a respeito do presidente da Casa. Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN aquela votação na qual o Rodrigo Maia atropela o regimento, né? E já é um regimento que está sendo conduzido aí de forma bem não ortodoxa, né? Afinal de contas, a maioria dos parlamentares está fazendo votação remota, esse tipo de coisa, e ele deixa de votar destaques importantes, né? Ele não concede a palavra como manda o regimento da Casa, isso para parlamentares que estão se arriscando, né, nesse ambiente de contaminação e comparecendo in loco, né? Por isso que o deputado Marcel Van Hatten denunciou na sua live, né, feita diretamente da Casa do Parlamento, falando, olha, estamos numa ditadura. E quando o presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi interpelado sobre a forma como ele estava conduzindo essa votação, ele se limitou a dizer, olha, o presidente sou eu. O que mais me preocupou, viu, doutor, você falou de falta de interlocução, eu também acho, eu concordo contigo, não é hora da gente isolar as lideranças políticas, é hora de união. Mas quando o presidente da República fala que um cara como Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, portanto, que tem protagonismo nessa situação de crise, perdeu a interlocução com o presidente da Câmara Federal, quando o presidente da Câmara Federal está votando peças que têm alto impacto orçamentário, isso me preocupa muito. E, de novo, não vamos ter a visão binária. Não existe um Congresso de anjos e um governo de demônios. Então, a gente não pode fazer uma análise tão preto no branco.